No episódio de hoje do Viva Saúde, nós vamos falar sobre saúde mental materna. Não sai daí, já estamos no ar. No episódio do Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante no nosso contexto atual. Nós vamos falar sobre saúde mental das mães, saúde mental materna. Vamos entender a campanha Maio Furta Cor, para que ela existe, né? E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. A nossa convidada é psicóloga, psicoterapeuta e também atua como psicóloga no Hospital Unimed Tubarão. A gente vai receber hoje, então, aqui no Viva Saúde, a Cristine Santini. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente que agradece, né? Muito importante falar sobre esse assunto, né, Cristine, porque as mães muitas vezes não param para falar sobre isso. Na verdade, nós não paramos para falar mães, em saúde mental, né? Nós, população em geral. Sim. Até semana passada eu tive a oportunidade de estar no curso de gestantes, né? Falando sobre saúde mental materna, falando sobre o puerpério, né? Que é o primeiro momento pós-nascimento do bebê. Eu instiguei o grupo de 64 pessoas. As duas perguntas, né? A primeira delas, né? Das 64 pessoas, quem tinha feito pré-natal psicológico? Ninguém. Quem fazia terapia? Acho que umas 5 pessoas levantaram a mão. Então, num grupo de 64, a gente tem aí... Ainda tem muito que se falar sobre isso, Sim. se aprender sobre isso e vivenciar, Sim. né? E até retirar esse rótulo, esse estigma, né? Sobre saúde mental, que é coisa de louco, é coisa de quem não tem o que fazer, né? Somos seres biopsicossociais e espirituais, então o aspecto psicológico faz parte da nossa saúde. Já que tu tocaste nesse assunto, a terapia, a psicoterapia, né? Ela é preventiva também, ela não precisa lançar a mão desse recurso só quando já se tem um problema instalado, né? Com certeza, tanto é que eu uso o seguinte exemplo. A gente não vai só no dentista quando o nosso dente está cariado, né? A gente não vai só no médico, ou não deveria ir só no médico, quando dor ou quando Sim. adoecimento, né? Ana Bock, já na década de 90, falava sobre o caráter de promoção de saúde. Né? Nós aqui no Brasil ainda estamos engatinhando no quesito prevenção. Né, que é evitar o adoecimento. Quando tu fala do aspecto emocional. Sim, sim. E a gente ainda tem muito essa ideia de tratamento quando a doença já está instalada. Sim. Muitas pessoas nem procuram, né? Mas muitas delas ainda procuram quando já o problema está instalado. Sim, sim. E muitas vezes resistem, outras vezes é muito mais fácil procurar um médico e sair de lá com um antidepressivo prescrito, né? Mas se são fatores externos que estão levando a esse adoecimento psíquico, a gente vai precisar olhar para isso, né? E a gente sabe que a melhor forma de tratamento da doença mental seria tratamento medicamentoso, quando necessário, quando já estamos falando do adoecimento psíquico de fato, uma depressão, uma síndrome de pânico, um quadro psicótico, enfim, e psicoterapia. O tratamento combinado ele é muito mais eficaz do que somente um. E existem algumas patologias, alguns traços de adoecimento que a psicoterapia dá conta. Que o acompanhamento psicoterápico por pode si ser só revertido poderia tratar sem que a gente precisasse lançar mão num primeiro momento da medicação. Interessante. A gente está aqui para falar principalmente sobre a saúde mental materna. A gente vai falar um pouquinho sobre puerpério, que é esse período, como tu já falasse, que é logo assim que o bebê nasce, né? Isso, e aí até tem essas transformações todas. Isso, né? Tem até um livro muito legal da Rafaela Carvalho, que é 60 Dias de Neblina, que fala sobre essa vivência do puerpério.
Essa palavra tem ganhado cada vez mais destaque, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. Sim. Mas ainda temos muito a esclarecer sobre esse período, né? Até porque cada pessoa é única, né? Sim. E vivencia as suas experiências de acordo com aquilo que Sim. tem de bagagem, de... Exatamente, com a sua história, com seus vividos, as questões culturais, econômicas, são todos fatores que vão fazer parte desse contexto. A gente tem o puerpério, a gente tem esse período, né, depois que o bebezinho nasce, mas a gente também tem a abordagem de saúde mental materna de uma maneira mais ampla, né? Sim. A mãe que acaba se envolvendo com vários papéis, né? Agregando ali aquelas responsabilidades mais do que os outros entes da família, né? Então a gente está dando aqui uma resumida, mas vamos começar logo essa conversa. Quero começar te perguntando o que é o Maio Furta Cor? O que é essa campanha? Então, o Maio Furta Cor foi uma campanha que foi lançada, estamos na 3ª edição, né, dessa campanha, e foi uma campanha pensada, né, inclusive no mês de maio, que é o mês onde a gente tem a comemoração, né, do Dia das Mães. Sim. Inclusive acabamos de viver, né, o 2º domingo de maio, e como todas as campanhas alusivas, a gente tem percebido um crescente disso, né? Todo mês do ano é um mês alusivo a alguma campanha, alguma cor, né, né? Também. Alguma cor. E acho que a mais conhecida e a primeira de todas foi o Outubro Rosa. Sim, é verdade. Que puxou, né, todas as outras, né? Isso, a gente tem o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção do suicídio, Sim. Novembro Azul, que fala da saúde do homem, né? E por aí vai. E foi, então, escolhido o Maio Furta Cor, foi escolhida essa cor, né, pensando até um pouquinho nesses sentimentos do puerpério, do pós-parto, de uma romantização da maternidade, essa coisa mais cor-de-rosa, com bolinhas brancas, como eu brinco, um laço bem bonito. Expectativa, né, versus realidade. Isso, exatamente. E aí, consequentemente, maiores chances de frustração, de culpa, tristeza. Então, foi um mês que foi pensado a partir desse contexto para se falar sobre os aspectos de saúde mental materna, né? Tu falaste do puerpério, vamos falar logo dele, então, Tá. Porque eu imagino que tem gente nos ouvindo, tem mulheres, né, e familiares nos ouvindo, nos assistindo, que possam estar passando por esse momento ou que conheçam alguém que esteja passando, né? Uhum. É um período... O que acontece nesse período no organismo daquela mãe que foi gestante, nasceu bebezinho e agora é um mundo totalmente novo, ainda que seja o 2º, 3º filho? Então, um aspecto fisiológico fundamental e que vai alterar as questões de humor, as questões de sentimento, são as alterações hormonais, né? Então, durante a gestação, a gente tem um crescente hormonal e logo no pós-parto isso cai, né? Esses fatores hormonais despencam, né? Tem o próprio processo de parto, seja ele um parto natural ou normal, ou um parto cesariana. Tem os desafios da amamentação, tem essa saída do hospital e essa chegada em casa. Então, inclusive, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de blues puerperal ou baby blues, que é uma tristezinha materna, um pouco indefinida, não vai ter um motivo específico. Muitas vezes, logo que essa gestante, essa puérpera agora, né, chega em casa, né, e essa tristezinha tende a passar. Então, o puerpério é um período fisiológico, né, normal, esperado. Todas as mulheres vão passar por isso e algumas conseguem passar por isso de uma forma mais tranquila, mais natural, e outras, talvez já por uma fragilidade emocional anterior ou por questões de contexto, podem viver isso de uma forma mais intensificada. Então, por exemplo, né, uma mulher que ganha o seu bebê e ocorre alguma intercorrência, enfim, há um risco, e esse bebê precisa estar lá na UTI neonato, né? Então, a gente vai falar de um estresse pós-traumático, né, que pode levar esse puerpério, até então fisiológico, natural,
esse blues puerperal a alguma complicação, como os sintomas de fato de um estresse pós-traumático que vão precisar ser tratados, ou ainda até mesmo de uma depressão pós-parto. Interessante que quando se tem uma situação como essa, me parece que fica mais evidente a causa. Mas quando essa mãe vai para casa, né, e sente essa tristezinha, como tu falasse, o blues puerperal, né, aquela saudade do hospital, dá até saudade da maternidade. Saudade da barriga. Aquele cuidado que ela recebeu no hospital. Sim. Então, assim, quando chega... Saudade da gestação. Que não tem motivo aparente, sabe? A gente está falando aqui das questões hormonais, mas muitas vezes a mãe chega sem motivo. O bebê está saudável, a casa está limpinha, está tudo certo, né? Mas ela sente aquele aperto. Sim. Né? E isso tem que ser considerado, né? Sim, isso tem que ser acolhido, né? Como todo e qualquer sentimento, né? Precisa ser acolhido socialmente, né? Um colo, um chazinho quente, um carinho. Medidas simples um até. Cuidado, perguntar se precisa de alguma coisa, respeitar aquele momento. Por vezes a mãe só quer ficar um pouco mais introspectiva, viver um momento de silêncio, Sim. refletir, pensar sobre tudo que está acontecendo, né? E ela poder ser acolhida, né? Isso é um dos principais conselhos, né? Acolher. Nesse momento, a rede de apoio formada pelos parentes mais próximos, né? Muitas vezes não é a mãe, né? Daquela mãe. Sim. Não é o marido daquela mãe, porque talvez não seja uma figura presente. Sim. Mas alguém tem que acolher essa mãe, né? Sim, com certeza. E aí eu gosto muito de um provérbio africano que diz, né, que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, né? E não só da criança, também da mãe. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido com aquele bebê, com aquela fragilidade, com aquela vulnerabilidade, que a gente esquece daquela mulher, daquela mãe que está ali, que está vivendo essas alterações hormonais, que está vivenciando o desafio da amamentação, que de alguma forma está vivendo o útero vazio de um parto. Então ela também está ali, ela também precisa ser acolhida, ela também precisa ser olhada, ser atendida muitas vezes em necessidades muito básicas, como um copo de água quando ela está amamentando. É verdade, né? O chazinho que tu falasse, né? Um chazinho. Isso é tão simples, né? Sim. Mas que traz tanto significado, né? Que é o cuidado, né? Cuidado. E quem não gosta de ser cuidado, né? É verdade, é verdade. Agora, tu falaste de algo que eu acho que é bem importante a gente reforçar, porque essa questão da aldeia, a mãe, ela se sente muito responsável, muitas vezes, e até culpada, porque acha que tem que fazer as coisas sozinha, vamos dizer assim, ou a maior parte das responsabilidades. Isso acontece muito? Sim, sim, a gente vai falar de uma questão muito cultural, né? De quais são as funções da mulher na sociedade, de quais são as funções maternas na sociedade. E eu brinco que está lá no checklist da descrição de cargos. Cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar do bebê, cuidar trocar fralda, dar o banho, né? E que mãe sou eu se eu me sinto cansada, se às vezes eu não estou com vontade de fazer, né? Às vezes, eventualmente, em alguns momentos, isso é totalmente normal, esperado, saudável, né? Uma função que a gente desempenha, seja ela qual for, né? Por mais que a gente ame fazer aquilo, vai ter um momento em que a gente vai se sentir cansado, sobrecarregado, ou que a gente vai querer um momento de respiro, de pausa. Então, todo contato, por mais saudável e amoroso que ele seja, em algum momento ele pode se tornar tóxico. Então, aquela história, né, de que mãe não pode ir no banheiro, não pode tomar um banho sozinha, de porta fechada, um momento seu, um momento de silêncio, isso é um dos fatores que levam ao adoecimento materno. São fatores também que são bem rotineiros, né? Sim. Não são fatores, não são elementos muito grandiosos, assim, são momentos da rotina mesmo, sim, né? E do dia a dia, né?
da sua rede, né? Mais uma vez, eu acho que vale esse alerta, né? Sim. Porque muitas vezes não parte da mãe. Sim. Olha, eu preciso descansar. Justamente por conta disso que a gente estava falando. Da né? exigência, esse senso né? de responsabilidade, né? Sim, por uma exigência, né? Uma alta exigência, muitas então, vezes. Então, acho que pode né? partir também da rede pode. De apoio, né? Sim, sim. Eu falei rede de contato? Não, né? Não. Corta, tá, Claudinha, depois. Acho que rede de apoio. Essa rede de apoio, né? Isso, exatamente. O cuidado que a rede de apoio tem que ter é de estar sempre muito atento aos limites da relação, né? Porque a gente vai ter também a questão das invasões, né? Muitas vezes por uma ânsia até de querer ajudar, acabar invadindo um espaço que é do outro, Sim. né? Então, é muito comum nessa época, inclusive, alguns conflitos, né? Mãe, sogra, né? Às vezes a madrinha, enfim. E nessa hora eu sempre falo, né, que a rede de apoio tem que ir tateando esse ambiente, né? Então, vale a pena sempre perguntar, sempre verificar. Queres que eu te ajude? Posso trocar a fralda? Posso te trazer um copo de água? Ter esse consentimento. Queres ir tomar um banho? Eu fico aqui, eu cuido. Sim. Vai lá tirar um cochilinho, né? Aproveita que o bebê está aqui tranquilo. Então, sempre está também verificando para, por vezes, também não invadir um espaço que é dessa mãe, que é desse pai, né? Que é desse casal. Sim, interessante. Quanto tempo dura esse período? Do puerpério? Tende a durar esse período? Então, como a Rafaela Carvalho fala, né, tem esses 60 primeiros dias de neblina, né, para algumas 90, né, pode ser um pouquinho maior. Pode mudar um pouquinho. Pode. A gente fala de um puerpério imediato do 1º ao 10º dia e que a gente acredita que esse puerpério imediato é onde ocorre esse blues puerperal, totalmente normal, totalmente esperado. A gente vai falar de um puerpério mais tardio, do 11º ao 42º, 45º dia. Mas a gente entende que aqueles 3 primeiros meses, né, aqueles primeiros 90 dias, são um período de grandes adaptações, né? O bebê está se adaptando a esse novo ambiente, a esse novo contexto. Os pais estão se adaptando a esse novo contexto. E aí, falando de adaptação, a gente não pode esquecer da privação de sono, né? Muitas vezes o bebezinho, ele escolhe dormir durante o dia. E à noite... E às vezes nem dormir. E às vezes nem dormir, acordar de hora em hora. Né? Isso acontece. Privação de sono é um fator bem determinante nesse processo também, sim, né? O que a privação de sono pode trazer de consequências? Então, nós na psicologia, assim como na psiquiatria, a gente diz que o sono é o termômetro da nossa saúde mental, né? Eu vi, inclusive, que tu postasse isso ontem na tua rede. Isso, exatamente. Então, se a gente dorme bem, a gente está mais disponível para lidar, para gerenciar, para administrar as situações do dia a dia. Agora, se a gente não dorme bem, a gente vai se sentir mais cansado, mais fadigado, a gente vai ter alterações muitas vezes de atenção, concentração, humor, de memória, irritabilidade. Com certeza, né? O humor, ele é diretamente afetado, né? Deus daqueles indivíduos que vão ter a necessidade de ficar mais quietinhos, mais introspectivos, mais isolados, hipersensíveis, né? Barulho alto, som alto me incomoda, a fotofobia, né? Ou seja, a sensibilidade à luz. Então, a privação de sono, eu digo que ela dói, ela é fisiológica, né? E ela afeta o todo, né? E eu diria que esse é um dos maiores desafios, né? Do puerpério, do pós-parto, dos primeiros meses do bebê, né, falando de amamentação, na maioria das vezes em demanda livre, com essa exigência de que a amamentação também tem que dar certo, também é lindo amamentar, mães que não amamentam não seriam boas mães, né? Então tudo isso leva a realmente um estado de grande estresse emocional. Interessante que a mãe
de um modo geral, ela me parece estar cercada sempre de expectativas, né? As pessoas sempre têm expectativas. Por exemplo, exigências. Por exemplo, né? Tu falaste da amamentação. Se não amamentou, se coloca em xeque. Agora, se amamenta demais, não parou ainda de amamentar? Também tem uma expectativa em cima disso, né? Sim. Se qualquer outra situação, né, relacionada, assim, a mãe ela enfrenta muito isso, né? Sim. Que são essas exigências, né? Exigências sociais, exigências culturais, por vezes exigências do parceiro, exigências da família, os modelos, né? Porque Mariazinha fez assim. Deu certo com a vizinha, com a prima, Sim, todo mundo sabe o que é melhor, né? Todo mundo tem de médico e de psicólogo um pouco. Todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo sempre tem um bom conselho, uma boa orientação. Só que o que vale para minha história não necessariamente vai valer para a história do outro, né? Como lidar com isso? Eu acho que essa pergunta eu poderia fazer lá na frente, mas já que a gente está falando disso e depois a gente vai abrir mais aqui o campo, né? Como lidar com isso, Cris? Porque assim, posso chamar de Cris, né? Pode, deve. Já estou íntimo. Como lidar com essa expectativa toda, né? Essa coisa de o que a gente está fazendo aqui, que é trazendo informação, talvez para a mãe que ganhou nenenzinho agora, né? E está pensando, poxa, eu não sou a única que passa por isso. Isso já é um grande passo, né? Informação. Mas esse posicionamento, que muitas vezes não é radical, mas tem que ser dia a dia, né? O que tu aconselha, assim, a quem está nos ouvindo? Bom, entendo que o primeiro passo é a gente ter muita clareza das nossas expectativas, ter muito claro as nossas exigências. Claro, o sonhar, o idealizar faz parte do humano, né? Nós morremos psiquicamente quando deixamos de sonhar, né? O sonhar faz parte da condição humana. Só que eu sempre digo, a gente tem que ter um pezinho no ideal e um pé na realidade, né? E nessa realidade, ter clareza do que é possível, né? Do que eu dou conta e de que não vai depender só de mim, né? E, ao mesmo tempo, no que tange ao externo, no que tange à comunidade, os familiares, fazer um filtro, né, em relação ao que é dito, né? Se questionar, né, se isso faz sentido para mim, se isso me cabe na minha realidade ou não. E até quando, né, se sente muito invadido no seu lugar, até mesmo blindar um pouco essas relações, esses contatos, né? Se perceber que isso lhe faz mal. Ter essas percepções, né? Começar a treinar o olhar para isso, né? Isso, e daí a gente vai falar, né, de algo que eu sempre bato na tecla, né, da importância do autoconhecimento, né? Quanto é importante a gente se conhecer, né? É verdade. Conhecer os seus pontos fortes, saber que você é a melhor mãe que poderia ser para esse bebê, para o seu filho. Eu sempre digo, quando eu estou com as mães lá na UTI neonato, né, ou às vezes quando a gente recebe alguma criança na unidade A ou C, né, na parte mais da pediatria, né, aquela mãe é a melhor mãe que aquele bebê, que aquela criança pode ter. Né, acreditar nisso, né? Porque, assim, mães perfeitas, mães ideais, elas não existem, né? E ter essa consciência e ter essa percepção, inclusive, nos auxilia na nossa própria percepção em relação às nossas mães. Verdade. Laura Gutman traz um livro muito interessante que o título é Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Maternar, de alguma forma, também é fazer contato com a nossa maternagem, com a nossa relação com a nossa mãe, com a nossa vivência com a nossa mãe. Uhum. Então, no momento em que a gente se desidealiza enquanto mãe, é mais possível a gente também poder olhar para as nossas mães como mulheres. Sim. Mulheres reais, mulheres possíveis, com dificuldades, potencialidades. Mas eu sempre digo, né? Sempre com a boa intenção de acertar. Claro, né? Nessa hora eu gosto sempre de fazer um parênteses, né? Que a gente, claro, vai ter mulheres que se tornaram mães e que têm algum tipo de transtorno psíquico, né? Algum transtorno de personalidade. E aí, claro, são relações mais tóxicas, mais complexas.
que daí merecem ser tratadas, né? Sim, a gente está falando de um modo geral, né? De um modo geral, né? Em contextos relativamente saudáveis, funcionais. Certo. Vamos falar das mães, então, porque tu falaste aqui bem colocada essa questão das gerações, né? A geração anterior, talvez, né, a nossa, e agora a que vem depois da nossa, né? Os desafios para a mãe de ter que compreender o seu passado e entrar nesse novo contexto, Sim. dessa nova geração, né? E aí, muitas vezes, ainda tem que dar conta, na maioria das vezes, de vários papéis, né? De lidar com a sua mãe, de lidar com os seus filhos, de lidar consigo como profissional, de muitas vezes saber diferenciar uma coisa da outra, né? Como mulher. Como a mulher lida com essa pluralidade da melhor forma? Mantendo a sua saúde mental. Então, entendo que um dos primeiros e talvez mais importantes aspectos, na minha opinião, é verificar, né, o que é prioritário para si, o que é importante, quais são os seus propósitos, né? Como quer conduzir a sua vida, o que faz sentido para si, o que não faz. A gente estava falando até anteriormente ali, né, das mulheres no mercado de trabalho, enfim, divisão de fatia de bolo. Hoje eu vejo muitas mulheres que, ao tentarem optar pela maternidade e abdicarem por um tempo de suas carreiras, são altamente criticadas por isso, né? Então, mas para aquela mulher é aquilo que faz sentido. Certo. Não, para mim eu quero ser mãe, mas eu quero continuar sendo profissional, eu quero continuar... E acho que pode ser criticada nesse caso também, tá? Também. Sempre então, vai ser alvo de crítica de alguma maneira, exato. né? E aí, de novo, a importância do autoconhecimento, a importância do que é prioritário para si, do que faz sentido para si. Mas como é que a gente busca equilíbrio? Porque assim, cada família, né, vai ter a sua fórmula, né? Vai criar a sua fórmula, vai criar a sua maneira. Vai formatar o seu jeito, exatamente, né? Mas tem, assim, dicas práticas, tem orientações práticas para isso? Por exemplo, né, ter um tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é necessariamente quantidade, mas é um tempo de presença. Então, né? E daí de presença para fazer coisas que sejam agradáveis para si ou que sejam agradáveis para o outro, né? Algo que a gente tem falado muito quando a gente fala em saúde mental, a importância da retomada de um contato com o natural, com a natureza, né? Sair da tecnologia um pouquinho. Sair da tecnologia. Sair do Instagram um pouquinho. Sair do Instagram, sair de dentro de casa, né, sair dos seus apartamentos, de tomar um sol, um vento no rosto, um piquenique, jantar ou almoçar juntos em família. Sim, as refeições, né? Fazer né? Eu ousaria dizer, talvez de uma forma um pouco até saudosista, né? Retomar alguns hábitos que a gente foi perdendo com o tempo e que acabaram sendo tomados pelo uso das telas, pela televisão, por estar sempre muito ocupado, né? Hoje, o que é status é ter uma agenda super lotada, é ser altamente funcional e produtivo, né? E entendo que a gente tem esquecido, por vezes, o que tem real sentido, né, na nossa vida. Me parece, assim, pelo que eu tenho lido, né, dessa questão corporativa, assim, me parece que as pessoas já estão começando a se atentar para isso, né? Não só mulheres, mas homens também. Sim, que a produtividade não é necessariamente agenda lotada. Sim. E sim aquilo que faz sentido. Sim, né? sim, exatamente. Esse olhar parece que já está querendo calibrar, assim, né? Então, eu ousaria dizer, né, que talvez a pandemia, os processos de adoecimento, as perdas, né? Sim. Talvez forçadamente nos fizeram olhar para dentro, voltar para si e rever alguns conceitos. Sim, verdade. Falando da mulher que tem
as suas várias atividades, né? A gente começou esse episódio falando de buscar o auxílio preventivamente, né? Mas vamos pensar no quadro daquela mulher que já tem seus filhos, né, ou na adolescência, ou alguns na adolescência, outros em outra fase da vida, e que estão, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? Tem 1001 tarefas, atribuições, e a coisa já está andando, e parece que sem ela o mundo para, né? O que fazer para resgatar esse equilíbrio, para resgatar isso quando relacionado também à saúde mental, né? A ter uma mente tranquila, a viver a vida com mais leveza. Então, eu convidaria primeiramente a olhar para essa frase, né? O mundo pararia sem mim, né? Isso é de uma onipotência, onipresença. Isso é preocupante, né? Eu ousaria dizer que pode ser perigoso. Perigoso, arriscado. Né? Arriscado, né? Porque isso nos coloca num lugar, né, de novo, de onipotência, onipresença, né, de que nada funciona sem mim. Obviamente, isso vai nos sobrecarregar em certa forma, mas eu sempre convido a pensar qual é o ganho secundário que eu tenho com isso, né? E nós adoramos ser úteis. Né? Verdade, né? E mamães adoram ser úteis, né? Gostam de cuidar, né? Gostam de cuidar, né? E eu sempre digo, né? Algumas mães, principalmente aquelas que também escolhem profissões de cuidado, como psicólogos, enfermeiros, médicos, né? Já tem isso, já né? entra no fluxo. Isso já é o natural, né? E aí no cuidar do outro, a gente muitas vezes tem dificuldade de cuidar de si, né? De se ouvir os seus sintomas, ouvir os pedidos do corpo, né, por descanso, por reparo, a dificuldade que às vezes a gente tem de ser cuidada, né? Isso é comum, né? Muito comum, né? Mulheres foram educadas e foram ensinadas a cuidarem, não a cuidar, não a serem cuidadas, né? Então, eu cuido, né? Mas aí quando eu vou ser cuidada, isso nem sempre é um lugar muito confortável, né? Não, deixa que eu faço. Mas qual é a sensação? Assim, a sensação de realmente... qual é o porquê disso? Talvez de uma estranheza, de um lugar de não saber, né? Ou ainda, né, um lugar de inadequação, de não necessidade, de eu não preciso... ou ainda, poxa, o outro vai fazer isso por mim, mas depois ele vai me cobrar que me cuidou, então melhor não. Enfim, aí cada um vai ter os seus vieses individuais da sua história, né? Mas esse lugar de o mundo não funciona sem mim, funciona. Se eu adoecer e tiver que internar, o mundo lá fora vai continuar funcionando. Vai se adaptar. Vai. De um outro jeito, de uma outra forma. Às vezes mais fácil do que a gente imagina. Para nossa tristeza, né? Para nossa frustração. Mas eu acho que é essa questão mesmo de perceber o equilíbrio, né? Isso. De deixar muitas vezes o parceiro fazer. De às vezes a mãe não deixa. Não, deixa que eu troco, deixa que eu dou banho, deixa que eu alimento. Eu faço mais rápido. Eu faço mais rápido. Eu tô acostumada. Eu faço melhor. Sim. Eu sei trocar. Eu sei dar comidinha. Eu sei do que ele gosta, deixa que eu faço, né? Assim como na amamentação, são as mulheres que amamentam, né? Mas o homem, de novo, pode oferecer um copo d'água, pode ficar ao lado, pode fazer a parte dele, pode pôr para rotar, pode trocar a fralda. Só que daí muitas vezes a gente toma para si, não, deixa que eu faço, deixa que eu cuido. É verdade. E a gente vai se sobrecarregando, né? É verdade. Como conversar da melhor forma com o parceiro? Eu sei que isso parece uma pergunta muito básica, né? E muitas pessoas realmente não têm problema em colocar isso, né? Mas para aquelas mulheres que talvez fiquem com receio de colocar isso para o parceiro, né? De que maneira, qual a melhor forma de colocar isso para o parceiro sem que isso seja distorcido ou colocado de uma maneira equivocada? Eu sempre digo que quando a gente fala dos nossos sentimentos, não tem como o outro questionar sobre eles. O que, na verdade, na maioria das vezes, a gente, quando vai comunicar ou falar, a gente vai cobrar, a gente vai mandar,
a gente vai dizer que não faz. Já chega criticando também, já né? chega criticando também. A medida já encheu também, né? Não deixar essa medida encher, né? E aí, nessa hora, a gente põe o outro no mecanismo de defesa, né? E aí ele vai atacar também. Agora, se eu falar que estou me sentindo cansada, que às vezes eu me sinto sobrecarregada, compartilhar de coisas que eu gostaria de ajuda, né? Falar de si. Quando a gente fala de si, a gente tem um caminho muito mais aberto para o outro. Falar de como eu estou me sentindo. Como eu me sinto. E não... Como é para mim. Não como eu julgo que é para o outro. Interessante. É interessante porque isso faz toda a diferença. A gente que trabalha com comunicação sabe que a maneira como o outro entende é tão importante quanto a maneira que eu falo. Sim. Com que eu me comunico, né? E eu sempre digo, o que quem trabalha comigo sabe que eu uso essa frase com uma certa frequência, né? Eu posso dizer o que eu quiser. A diferença vai estar sempre na forma como eu digo. É verdade. Uma mesma frase pode ser dita de maneiras diferentes. Com né? certeza. Tom de voz. Enfim, tudo isso parece muito básico, mas está dentro desse contexto, né? De saúde mental também. Sim. Porque são pequenas atitudes, né? Deixa eu te perguntar algo. Algo que mudou também com o tempo foi a maternidade mais tardia. Né? As mulheres estão... com os avanços da medicina, com as condições também de carreira, né, o investimento na carreira, enfim, várias situações estão contribuindo para que as mulheres, e eu digo mulheres, mas assim, a família, os casais decidam ter o primeiro filho, ou enfim, né, aumentar a família, mas leve mais tempo para fazer isso, né? Isso interfere de alguma maneira na saúde mental da mulher? Porque a gente entende que já é um momento de mais maturidade, talvez, mas isso interfere também? Ela também está sujeita a passar pelo puerpério, por essas alterações e por esses desafios? Com certeza, né? Não tem idade, né, para viver essas questões, né? O que a gente percebe, né, nas gestações e nos partos e pós-partos mais tardios, e que é algo que é relatado, é muito mais relacionado ao vigor físico, a disponibilidade, a questão da privação de sono talvez acabe sendo até um pouquinho mais complicada do que em casais um pouco mais jovens. Né? A mãe tende a sentir mais. Sente um pouquinho impacto mais. Disso. Vou dar um exemplo talvez tolo, mas que vai fazer sentido. Quando a gente tem 20, 22 anos, ir para uma balada e passar a noite inteira acordada, tá tranquilo. No outro dia, a ressaca é tranquilinha. Eu durmo ali um pouquinho mais, um pouquinho depois do almoço. Tô 100%. Tem uma professora amiga minha em que ela diz, né, que uma ressaca depois dos 40 anos é equivalente a um quadro viral. É uma virose. É uma gripe. É uma gripe. Eu levo dias para me restabelecer. Por quê? Porque tem questões fisiológicas aí presentes e sim, também psíquicas e emocionais. Então, talvez gestações mais tardias, claro, vai ter sempre a questão, né? Eu escolhi o momento em que eu vou gestar, né? Eu escolhi o momento em que eu vou viver isso. Planejado, desejado. Isso ajuda muito, né? também, né? Sim, eu digo que isso foi um direito conquistado pela mulher a partir do advento do anticoncepcional, sim, né? Eu escolho quando e como engravidar e de quem, inclusive, engravidar, né? Então, a gente teve essa liberdade. Mas aí a gente volta para as questões, né? O que é prioridade para mim? E talvez até certo momento para essa mulher foi a carreira. Agora, talvez ela vá diminuir o ritmo dessa carreira para vivenciar a experiência da maternidade. Só que daí, de novo, né, a gente tem que ter muito cuidado com as idealizações. Porque daí, muitas vezes, por ser tão desejado, tão planejado, eu idealizo um universo muito singular, muito particular. E, de novo, a gente vai viver os desafios da vida real. Sim. A vida real acontecendo. E que vão ser os mesmos para todas as idades,
só que vão ser sentidos talvez de formas diferentes. Nesse caso dessa gestação mais tardia, né? O corpo sente mais ou a mente sente mais? Me parece aqui que a questão física, né, manda muito. Eu até brinquei, e acaba interferindo na mental. Sim, eu até brinquei com o pessoal do curso de gestantes que a gente fez no dia 10 agora de maio, né? Nós tivemos a presença de 64 pessoas. As vagas se esgotaram rapidamente. Inclusive, para as gestantes que não conseguiram participar, tem aí edições previstas, né? Tem, a gente vai ter uma nova edição agora em agosto, né? E eu estava brincando com eles, né? Quando eu fiz a pergunta, né? Quem aqui fez pré-natal psicológico? E ninguém levantou a mão, né? Quem aqui faz terapia, né? E de 64, 5, 6 levantaram a mão, 5%. Né? E eu costumo dizer, né, que durante o processo gestacional esse corpo é exigido, né? Porque é esse ninho, é esse hotel, é essa casa, hospedagem, né? Essa hospedagem onde esse bebê vai se desenvolver, vai amadurecer. Mas após o nascimento, o que é mais exigido é o nosso psiquismo, é a nossa saúde mental, é a nossa capacidade de lidar com situações, nossa capacidade de resolver problemas, é a nossa inteligência emocional, são os nossos recursos emocionais de calma, de paciência, de tolerância, de resiliência. Muito bom. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Te falei que passava bem rapidinho, né? Mas assim, quero reforçar aqui, antes de te agradecer, mais uma vez, eu quero reforçar aqui, né? O equilíbrio. A busca por esse equilíbrio é saber que não somos perfeitas, né? Essa missão maravilhosa de maternar, de ser mãe, né? Que vem junto com as pessoas que estão conosco, né? Que é muito importante considerar isso também. A busca por esse equilíbrio é essa caminhada, né? Dia a dia. Esses cuidados, pequenos cuidados. Essa caminhada são esses cuidados, é o autoconhecimento, é a rede de apoio, é esse cuidado com a nossa saúde mental, é entender que isso faz parte da nossa saúde como um todo. Tanto é que a gente observa isso lá no hospital. Pacientes com uma saúde mental mais funcional, eles tendem a se recuperar, reagem melhor e mais rápido, diferente de pacientes que já têm algum adoecimento psíquico ou algum traço de disfuncionalidade, eles tendem a complicar mais. Buscar ajuda, então? Com certeza, buscar auxílio, buscar cuidado, né? E cuidado especializado, né? Então, procurar profissionais, né? Não é coisa de maluco, não é coisa de quem não tem o que fazer, né? Na década de 90 era muito comum ouvir isso, né? De que depressão era coisa de gente que não tinha o que fazer. E depressão é uma doença de alta prevalência. Em 2021 foi considerada a doença mais incapacitante no mundo. E 15% das mulheres, né, no pós-parto têm chances de desenvolverem depressões pós-parto e que podem ser muito graves, principalmente pelo principal sintoma. A mulher se sente incapacitada de cuidar do seu bebê. Ela acha que ela não tem condições, que ela não é uma boa mãe, que ela não é capaz de cuidar desse bebê e ela delega esse cuidado a terceiros. Nesse caso, não é o blues. Não é aquela o blues. Tristeza que a gente falou, aquela tristezinha, né? Isso. Mas é um quadro mais sério que precisa ter esse olhar de cuidado mais apurado. Né? Geralmente, o parceiro começa a perceber que essa mãe não quer mais dar banho, não quer mais trocar a fralda, não quer amamentar, delega sempre o cuidado desse bebê a outras pessoas. Ela começa a ter problemas de sono, para além da privação de sono, às vezes ansiosa, humor irritadiço, perda da vontade de fazer coisas que até então ela tinha vontade, falta do prazer para atividades que até então eram prazerosas a ela,
um choro mais fácil e, em casos até mais graves, a expressa fala do desejo de morrer. Olha, é interessante falarmos sobre isso porque precisamos dar atenção a isso, né? Sim. Cris, a gente precisa encerrar. Que pena. Esse assunto, ele é muito importante, né? Precisa ser trazido à pauta sempre. Teremos sempre o espaço aqui aberto para isso, né? Igualmente, é só convidar que eu venho. Super bem-vinda. Obrigada. Ficou registrado aqui. A gente Tá. vai convidar, sim. Com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada tá? também. Que esse canal continue aberto para que as famílias, os cuidadores, né, as mães, elas tenham acesso e busquem esse auxílio. Isso. Né? E hoje em dia, né, a gente tem as redes sociais, tem muita informação válida. Ou seja, não guarde para si. Isso. Busque ajuda, seja com um pediatra que está acompanhando essa criança, seja com seu ginecologista obstetra, seja com um psicólogo, né? O hospital geralmente tem esse serviço à disposição. Então, peçam quando julgarem necessário. A equipe de enfermagem também está sempre atenta a isso. Muito bom. Cris, muito obrigada mais uma vez. Também. Um ótimo trabalho lá para ti, para a equipe, né? Obrigada. E o espaço, mais uma vez, está sempre aberto. Obrigada, Tá bom? um abraço. Muito obrigada também a você, nossa audiência, né, que esteve conosco até aqui. Lembre de compartilhar esse conteúdo lá para quem você conhece nas suas redes sociais. A gente agradece também os nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.